Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, que dá início a nossa programação no mês de fevereiro, aonde nós vamos tratar de Gênesis. Essa é a temática do mês de fevereiro. E, portanto, você vai aprender aqui grandes lições que nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos trabalhar aqui de maneira a aplicar isso na sua vida. E eu tenho certeza que essa jornada pelo mês de fevereiro, tratando sobre Gênesis, vai ser de muito aprendizado e principalmente de muitas coisas que você vai precisar colocar em prática na tua vida. Vai ser uma jornada de fato aqui de um aspecto de teologia bíblica. A teologia bíblica que perpassa por livros da Bíblia, por seções da Bíblia e apresenta os ensinamentos, ora fundamentalmente teológicos, mas também muito voltado para a aplicação. Então hoje nós estamos aí dando início nessa jornada. Mas antes daqui de nós trazermos a palavra de hoje, eu quero pedir para você que está aqui, que nos acompanha, você que ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição. Você aperta aí no botãozinho inscrever-se, depois você aciona o sininho das notificações e eu digo sempre, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito fácil de você fazer essa sequência, só você lembrar dos 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. No final sempre lembro para você fazer a cópia do link e enviar para o maior número de pessoas. Tá certo? Olha, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, da ordem que nós temos do cânon sagrado, porque nós vamos dar início a essa jornada de fevereiro aqui no Acordando para o Propósito. Aliás, Gênesis tem uma ligação direta com esta palavra, início. A palavra Gênesis, ela tem exatamente essa ideia de início, de origem. Então, basicamente aqui para nós iniciarmos, nós vamos estudar o livro da origem, o livro que trata sobre o início. Essa palavra Gênesis, você pode estudar ela e ela tem aí uma abrangência muito interessante, se você quiser estudar tanto na aplicação dessa palavra para o contexto aqui do hebraico, e também se você quiser ver palavras no latim que tem correlação com Gênesis, você vai entender sobre isso, a ideia de origem, a ideia de início. Isso é muito legal você ter essa compreensão aqui basilar dessa conceituação da palavra Gênesis, que eu não estou abrangendo, porque hoje eu quero iniciar trazendo uma aplicação para a tua vida através do texto bíblico. Então você abre a sua Bíblia no capítulo de número 1 de Gênesis, nós vamos ler aqui alguns dos primeiros versículos de Gênesis capítulo de número 1 e depois nós vamos ver Gênesis capítulo 2 também ali, os primeiros versículos, para você entender algo interessante daquilo que Deus quer falar com você nessas manhãs aqui que nós temos no Acordando para o Propósito. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a noite e esse foi o primeiro dia. Eu fico aqui somente com esse primeiro e segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis para você compreender uma coisa aqui. Nós devemos prestar atenção acerca das palavras usadas no texto bíblico para nós pegarmos os ensinamentos para as nossas vidas. Então, no princípio, Deus criou. Então, no princípio, Deus criou. No princípio do quê? No princípio da história da criação
em que diz respeito até os aspectos da natureza e da humanidade, que nós mesmos podemos compreender através até de um aspecto visual. Agora, se antes do princípio já havia Deus, nós compreendemos que Deus ele é um ser eterno, porque para Deus não há princípio, para Deus não há fim. Ele paira sobre o aspecto da eternidade. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra no sentido de formar aquilo que nós chamamos de coisas criadas. Coisas criadas. E por falar em criar e formar, o versículo 2 diz: era a terra sem forma e vazia. Então veja, eu começo aqui aprendendo o seguinte: Deus, ele é um Deus que dá ordem às coisas, principalmente naquilo que diz respeito à sua criação. Então tudo que Deus cria, existe uma forma, existe um preenchimento. Deus não faz coisas que ficam vazias, Deus não faz coisas que ficam sem forma. E eu não preciso avançar aqui para você entender. Obviamente aqui a sequência do texto vai perpassar pela criação da humanidade, mas hoje não é a ideia de tratarmos isso daqui. Então Deus, ele trabalha com ordem. Grava isso daí. Deus trabalha com ordem e existe um propósito na criação para que haja ordem para as coisas criadas. Você consegue pensar nesses aspectos para a tua vida? Veja, por exemplo, existe alguma coisa que Deus deu para você? Existe alguma coisa que Deus colocou na sua vida? Existe alguma coisa que Deus deu forma na sua vida? Isso precisa ter o quê? Ordem. Isso precisa ter organização. Isso precisa estar preenchido com aquilo que diz respeito e a motivação dessa coisa que Deus criou, dessa coisa que Deus colocou na tua vida. Então veja que Deus ele trabalha com esse aspecto. Existe um propósito na criação e o propósito na criação existe aqui o pensamento da ordem. Ordem e organização. Então eu queria que você pensasse aqui nessa primeira nossa reflexão aqui, dentro do que a gente está falando de Gênesis capítulo número 1, pense da seguinte forma: Deus não criou nada por acaso. Nada que você vê, seja na natureza, seja na vida humana, não foi criado por acaso. Amanhã a gente vai dar sequência, a gente vai ver que Deus ele vai começar a criar os laços de relacionamento. Ele cria o ser humano e vai criar laços de relacionamento, e aí você vai compreender um pouco melhor isso. Agora, gravou aí? A criação tem um propósito de dar ordem à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus em relação ao que são as coisas criadas é ordem. Aí você vai lá para o capítulo 2 de Gênesis e diz assim, após a conclusão, aí então você vai perpassar, a gente vai ver, se você quiser seguir a leitura do capítulo 1, você vai ver toda a narrativa, você viu aqui a divisão entre dia e noite, a ideia de separar trevas e luz, aí você vai ver todo o restante do que Deus criou, do que Deus abençoou e do que Deus viu que era bom. Aí você pode mergulhar aí no capítulo de número 1. Aí o capítulo de 2 inicia dizendo assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Então, céu e terra e o que neles há. O que há no céu e na terra é, de fato, a ideia de preencher e dar ordem àquilo que foi criado. Céus e terra, ok? Dentro de céu e terra, ou ambiente, céu, ambiente e terra, inserção, preenchimento e organização. Vai gravando isso daí. Aí diz assim, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Então Deus trabalhou com ordem para concluir um propósito. E diz assim, e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui tem mais um ensinamento profundo. Quando nós falamos que o cristão ele não precisa guardar o sábado, porque guardar o sábado é seguir a lei, que foi, na verdade, vamos dizer, vencida pela graça. Mas aí existe o que aqui? Existe um princípio.
o princípio do descanso ele está vinculado a um aspecto de lei? Não, está vinculado a um aspecto de princípio. Então, quando nós entendemos aqui criação, uma ideia de constância e frequência na criação, ordem, organização, e no sétimo dia a palavra vai mencionar que, tendo a percepção de que tudo estava concluído, os céus e terra e o que nele há, Deus, ele tendo concluído a sua obra, ele descansou nesse sétimo dia. Então existe aqui o princípio do descanso. Por quê? Uma ideia de separar, quando fala que Deus ele separou esse dia, abençoou esse dia e santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara, existe o princípio. Então, o descanso aqui, que nós mencionamos ser o descanso de Deus, ele não é algo relacionado ao pragmatismo da lei, a uma imposição da lei, para que gere um castigo para aqueles que não pratiquem, mas uma consciência do princípio existente. Isso aqui dá para a gente o entendimento do seguinte: olha, esse descanso de Deus ele tem uma relação com a santificação, no sentido de separar a vida para Deus, e diz também acerca de uma questão chamada adoração. Então a ideia de reverenciar a Deus, de destinar tempo para Deus, tem a ver com o aspecto do descanso. Então hoje nós estamos iniciando aqui esse mês de fevereiro, iniciando aqui a jornada do Acordando para o Propósito no mês de fevereiro, tratando sobre Gênesis. E o ensinamento aqui é muito claro: ordem e descanso. A bandeira do Brasil é escrito assim: ordem e progresso. Eu diria para você, você quer ter progresso espiritual na sua vida? É simples: organizar as coisas e descansar. Aí você vai entender aqui: ordem é preencher o que foi feito com o propósito e está vazio. Então você pode até aludir isso à sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Então, como que você preenche o templo do Espírito Santo? Com o Espírito Santo. A própria nomenclatura já está te designando isso. Se o seu corpo é um templo, esse templo precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. E aí, o que você coloca, você dá ordem. Qual é a área da tua vida que está precisando ser organizada? Qual é a área da tua vida que você precisa colocar as coisas no lugar? Então, ordem tem esse aspecto. E agora, descanso. O descanso fala sobre santificação, fala sobre adoração. Santificar-se, separar-se para Deus. Adorar não fala sobre cantar apenas, não fala sobre entoar um hino, não. Adorar fala sobre uma vida entregue em sacrifício. Tudo é teu, tudo é para a tua glória, tá certo? E aquilo que eu faço é um sacrifício a Deus, como a apresentação de um sacrifício, e isso remete a adorar, reverenciar, reconhecer, honrar. Então essa é a ideia. Então o ensinamento de hoje, que nós iniciamos aqui a jornada, que nós vamos perpassar por alguns aspectos de Gênesis, aqui é ordem e descanso. Se você quiser ter progresso na tua vida espiritual. Gravou isso daí? Isso aí é bom de você colocar até no Instagram. Para ter progresso espiritual ou na vida com Deus, é necessário ordem e descanso. Então, ordem e descanso, baseado na nossa palavra aqui no capítulo de número 1 de Gênesis, primeiros versículos, e capítulo de número 2, primeiros versículos, é basicamente o resultado de progresso. Ordem e descanso vai gerar progresso na tua vida, tá certo? Então esse é o Acordando para o Propósito no dia de hoje. E eu disse para você que eu ia te lembrar, no final, copia o link e envia para o maior número de pessoas. Você está chegando aqui novo no canal, faz a tua inscrição, porque vai ser bênção, tenha certeza disso, tá certo? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu mês de fevereiro, e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.